O jogo transporta você para um reino subterrâneo, onde reside um menino chamado Jiang Shao. Apesar de não ser o guerreiro mais habilidoso, sua determinação e ambição dizem muito. De repente, o espírito da pobreza emerge das sombras, repetindo seu nome várias vezes. Nosso guerreiro fervia de raiva com o insulto e se recusava a tolerar tal desrespeito, lançando um olhar desdenhoso ao espírito da pobreza. Brandindo sua formidável espada de ferro e fogo, Zhong Shao se preparou para enfrentar o espírito da pobreza de frente, sabendo que sairia vitorioso. Um mero inimigo comum ridicularizou o experiente guerreiro Jiang, subestimando sua destreza. Ao derrotar essa diminuta criatura verde, nosso guerreiro solidificou ainda mais sua reputação de invencibilidade e força. Inabalável em sua determinação, ele reconheceu que derrotar adversários tão insignificantes servia para fortalecer sua determinação e resiliência para batalhas futuras. O espírito da pobreza se dissipou no esquecimento, como se nunca tivesse existido. Nosso lutador se tornou cada vez mais formidável a cada inimigo derrotado, sua saúde aumentando cada vez mais. O espírito da pobreza, uma entidade única encontrada no andar inicial, tinha o potencial de render entre 300 e 500 moedas de ouro após sua morte, juntamente com outros tesouros valiosos. Percebendo que derrotar tais inimigos rendia recompensas lucrativas, nosso lutador resolveu continuar caçando-os em busca de ouro e cristais raros. Sem aviso, uma enorme tempestade de fogo engolfou nosso protagonista, quase consumindo-o por completo. Shao ficou atordoado com a natureza furtiva do ataque, incapaz de compreender como alguém poderia atacá-lo com tanta precisão. Um grupo de indivíduos zombou do nosso protagonista, intimidado por seu potencial e buscando miná-lo psicologicamente. Encantados com a perspectiva de subir de nível ao derrotar o que consideravam um oponente fraco e inexperiente, esses indivíduos zombaram dele por se aventurar além da Vila dos Novatos com armamento inadequado. Adquirir o poderoso feitiço da cobra que ele desejava exigia um investimento considerável em ouro e esmeraldas preciosas. Observando os arredores, nosso protagonista percebeu que estava sendo caçado e precisava fugir. Ao avistar seus perseguidores invejosos se aproximando com intenções violentas, ele sabia que estava em desvantagem numérica e não tinha para onde recuar. Reconhecendo a força superior deles, ele ponderou suas opções, relutante em desperdiçar a riqueza e os recursos que havia adquirido com tanto esforço. O grupo beligerante debateu sobre quem reivindicaria sua morte, ansioso para satisfazer seus egos eliminando-o. Quando o desespero parecia inevitável, nosso guerreiro lançou uma granada de fumaça, desaparecendo no desconhecido em uma tentativa desesperada de escapar de seus agressores. A dispendiosa manobra de diversão apenas alimentou a raiva de seus adversários, intensificando sua determinação em puni-lo por sua aparente extravagância. Impulsionado pela determinação, nosso protagonista correu com um vigor sem precedentes, decidido a proteger seus recursos conquistados com tanto esforço e resistir ao ataque da multidão bárbara. De repente, um raio azul devastador o atingiu por trás, perfurando seu corpo e prejudicando gravemente sua mobilidade. O impacto reduziu sua saúde em 200 pontos, deixando-o lutando para manter sua velocidade. Não era um projétil comum, mas uma flecha especializada infundida com imensa energia, capaz de perfurar qualquer defesa com seu formidável raio azul. Recusando-se a se render, ele recorreu à força extraordinária de um guerreiro experiente, desafiando as adversidades contra ele. Seus adversários o provocavam, esperando testemunhar sua morte em silêncio, convencidos de que ele não valia nada. Determinados a tomar suas moedas de ouro e cristais raros, tesouros adquiridos com esforço árduo, seus inimigos conspiraram para tirar-lhe suas posses. Durante dias a fio, ele vasculhou incansavelmente a terra, completando missões, lutando contra monstros, tudo para acumular esses recursos preciosos, agora em jogo enquanto sua vida balançava no limite. Com sua visão enfraquecida e sua esperança diminuindo, ele se resignou à escuridão que se aproximava, seus pensamentos consumidos pela finalidade de seu destino. No entanto, quando ele abriu os olhos mais uma vez, foi recebido pela visão inesperada de duas meninas, que se dirigiam a ele como seu mestre e ofereciam um vislumbre de esperança em meio ao caos. Ao acordar do que parecia ser um sono prolongado, ele descobriu que as duas meninas eram suas dedicadas empregadas, encarregadas de cuidar dele durante seu descanso. Enquanto observava,
Várias outras meninas com figuras requintadas cuidavam de suas necessidades de higiene, fazendo-lhe uma pedicure. Ele se viu mimado ao máximo, recebendo um novo penteado e a garantia de que suas criadas estavam à sua disposição. Olhando para seu reflexo transformado no espelho, ele ficou surpreso com as mudanças drásticas em sua aparência, percebendo que tudo sobre ele havia sido alterado, exceto sua consciência. Oprimido pelo medo, ele jogou o espelho de lado, convencido de que estava preso em um sonho surreal. Ao seu redor, havia inúmeras criadas, ajoelhadas em reverência, ansiosas para satisfazer todos os seus caprichos enquanto serviam obedientemente ao seu rei. Aceitando seu novo status como um indivíduo extraordinário, ele abraçou seu papel como líder, com o poder de realizar seus desejos com a obediência inabalável daqueles que o serviam. Uma das criadas ajoelhou-se diante dele, oferecendo-se voluntariamente. Intrigado, ele examinou suas feições, contemplando seus desejos pessoais. Ele ordenou que ela se despisse e atendesse às suas necessidades, afirmando seu domínio sobre ela. No entanto, sua atenção foi repentinamente desviada quando ele avistou algo inesperado na sala. Seu olhar fixou-se na donzela mais encantadora que ele já tinha visto, cativado por sua beleza e charme enquanto ela estava diante dele em trajes elegantes. Percebendo que ela ultrapassava a necessidade de mera servidão, ele desejou que ela satisfizesse seus desejos pessoais. Apesar de sua autoridade como chefe, seus desejos mais íntimos se agitaram com a expectativa do que poderia acontecer entre eles. Todas as empregadas se prostraram diante dele, prontas para cumprir todas as suas ordens e satisfazer todos os seus desejos. Naquele momento, uma figura diminuta vestida de azul se aproximou, carregando um pergaminho carmesim. Intrigados com a presença do recém-chegado, eles se levantaram de suas posições ajoelhadas, curiosos sobre a mensagem que ele trazia. Sentado em seu trono, o chefe Shao estava ladeado por sua fiel empregada, pronta para protegê-lo e satisfazer todos os seus caprichos. Uma tensão assustadora pairava no ar enquanto os líderes mais poderosos da masmorra se reuniam ao redor da mesa. Enquanto Shao presumia que eles eram os chefes, sua astuta criada os reconheceu como meros assistentes, notando a ausência dos senhores do inferno. Defendendo-o, a criada ficou intrigada com a ausência dos verdadeiros governantes, os senhores do inferno. A urgência permeava na atmosfera, exigindo uma reunião imediata para tratar da situação em escalada. Os que estavam reunidos à mesa ficaram perplexos. A assembleia não se parecia com os habituais senhores do inferno. No entanto, seu comportamento se desviava do normal, despertando suspeitas entre os participantes. Desde o início do jogo, mais de 3 milhões de jogadores se aventuraram em suas profundezas, mas poucos alcançaram o nível atingido por Snuff. Ao regular a absorção de energia das ervas dos jogadores, Snuff garantiu que os jogadores apenas sentissem fadiga, protegendo suas vidas dentro do jogo. À medida que os jogadores se aprofundavam no submundo, a habilidade de combate dos monstros aumentava, permitindo-lhes sugar energia dos jogadores de nível mais alto. As camadas do submundo estavam em diferentes níveis de ocupação. A primeira, 54% cheia. A segunda, 43%. E a terceira, apenas 3%. Essas porcentagens representavam os jogadores capazes de progredir para cada nível respectivo dentro do jogo. Um indivíduo musculoso questionou o chefe Shao, oferecendo seus conhecimentos e incentivando perguntas. Os participantes da reunião estavam apreensivos, temendo o silêncio prolongado do Vaticano. Interpretando erroneamente o silêncio como intimidação, o indivíduo musculoso ficou indignado, sem saber como proceder. O menino fervia de raiva à medida que a verdade lentamente se revelava para ele. Isso não era apenas um jogo, mas um pesadelo vivo. Embora sua essência permanecesse inalterada, externamente ele encarnava a persona do Senhor do Inferno, consumido pela raiva, confusão e uma compreensão crescente de sua situação. A percepção o atingiu como um raio. Isso não era um jogo, mas uma verdadeira descida ao inferno. Todos os NPCs eram monstros diabólicos e até mesmo os supostos chefes eram demônios genuínos. Além disso, sua forma atual não era um mero avatar dentro de um reino digital. Era o receptáculo corpóreo de um verdadeiro senhor do inferno. Sentindo a contemplação silenciosa do senhor, um assistente prometeu se preparar para a próxima empreitada, reconhecendo a ausência de perguntas dentro do prazo do senhor.
O Senhor do Inferno questionou se sugar a energia de pessoas comuns colocaria suas vidas em risco. Ciente de que os jogadores sucumbiam ao esquecimento depois que sua energia era drenada. O Senhor Tiao reconheceu o risco, tendo testemunhado os jogadores desaparecerem no nada após sua energia ser colhida. O assistente corpulento, de pele escura, negou qualquer envolvimento ou conhecimento de tais ocorrências, fingindo ignorância. Afirmando controle sobre os jogadores dentro de seu domínio, a assistente declarou sua autonomia para agir como bem entendessem, mesmo contrariando as diretrizes do Senhor. Revelada como uma general demoníaca sob o comando do Imperador Demônio Oriental, ela repreendeu a assistente, lembrando-a de seu status de subordinada e admoestando-a por falar fora de hora. Identificada como a general demoníaca da destruição, proveniente da prisão Tong Pulin no domínio do Imperador Demônio Oriental, seu nível era impressionante. 15. Essa suposta assistente não era uma ajudante comum, mas uma guarda-costas experiente, capaz de defender ferozmente sua mestra a qualquer momento. Sua força formidável inspirava confiança, permitindo-lhe confrontar a general demoníaca sem se preocupar com sua própria segurança. Aproveitando a oportunidade, ela o subjugou à força, envergonhando-o publicamente por suas transgressões contra o Senhor. Com um olhar ameaçador, ela o interrogou, questionando se ele representava uma ameaça ao Senhor, incapacitando-o com suas unhas afiadas como lâminas. O bispo encerrou a reunião com o objetivo de evitar mais discórdia entre os participantes, enquanto refletia em particular sobre as revelações. Perplexo com o influxo de informações e incerto sobre seus próximos passos, o Senhor encontrou consolo na lealdade inabalável de sua criada, que o seguia obedientemente, preparada para sacrificar sua vida por ele. Contemplando uma caminhada para clarear a mente, o Senhor buscou confirmação de sua criada sobre quaisquer obrigações agendadas que pudessem impedir seus pensamentos. Aconselhado por sua criada a tomar um banho e descansar após um dia exaustivo, o Senhor acatou sua orientação. Ao entrar no seu pátio, foi recebido por uma multidão de belas donzelas, que lhe perguntaram sobre o seu cansaço devido aos esforços do dia. Oprimido, o Senhor gaguejou que não estava particularmente cansado, maravilhado com a abundância de suas deslumbrantes acompanhantes. Seu devaneio foi interrompido pelo som de passos pesados atrás dele, levando-o a se virar e contemplar uma garota alta com um rosto sereno, vestida com túnicas brancas, oferecendo ajuda para acompanhá-lo até o interior. Expressando preocupação com seu bem-estar, a garota gentilmente removeu sua toalha, professando sua disposição em atender a qualquer pedido de Sua Majestade. De pé diante dele, sem roupa, ela aguardava suas ordens, seu encanto deixando-o sem palavras. Envolto em uma névoa de sua beleza, o Lorde se viu incapaz de se concentrar em sua nudez. De repente, Zhong Shao foi empurrado de volta para o jogo, alertado por uma notificação do sistema acima. Caminhando ao lado de um amigo, Shao foi questionado sobre seu conhecimento do jogo cada vez mais popular, o Submundo. Embora ciente da existência do jogo, Shao alertou seu amigo inexperiente e de mente fraca contra os perigos de participar dele. Dias depois, enquanto passeava pelas ruas, Shao testemunhou uma ambulância apressando-se, transportando uma vítima dos perigos do jogo. Percebendo que seu amigo, que recentemente havia perguntado sobre o jogo, agora estava hospitalizado por causa dele, a preocupação de Shao se aprofundou. Ao testemunhar as lágrimas da mãe de seu amigo, ele imediatamente resolveu resolver a situação, determinado a reviver seu amigo e trazer justiça aos responsáveis. Ao descobrir que o incidente foi causado pelo uso prolongado do capacete, ficou evidente a falta de exposição do amigo à luz solar e ao ar fresco. Por que meus entes queridos deveriam sofrer por causa do capacete desse jogo? Ele não é apenas um amigo. Ele é um companheiro de toda a vida, como um irmão. Era seu dever colocar o capacete e mergulhar nesse mundo virtual em busca de respostas, assim como um irmão dedicado faria. Ele voltou ao jogo com urgência, motivado pela necessidade de desvendar o mistério por trás da condição do amigo e os perigos reais que o jogo representava. Sua corrida carregava uma determinação alimentada não pela vingança, mas por uma sede de verdade, diferente de tudo que ele já havia sentido, mesmo durante perseguições para proteger seus recursos. Sua parada abrupta o deixou perplexo. Por que ele foi eliminado, mas não desconectado do jogo? A perplexidade persistia. Diante dele estava uma donzela encantadora,
vestida com trajes reais, exalando um ar de proeza de elite. Cativado por sua beleza etérea, ele ficou surpreso com sua presença. Ela instruiu-o secamente a afastar-se, achando a sua presença incômoda. Saindo rapidamente da Vila dos Novatos, a garota já havia adquirido alguns dos melhores itens, acessíveis apenas por meio de doações. Embora cativado pela garota, ele percebeu que agora não era hora para distrações. Sua missão exigia toda a sua atenção. Com determinação, ele seguiu em frente. Ao encontrar um morador da selva, um habitante de nível 1 da região florestal, ele o despachou sem hesitar, continuando firme em direção ao seu objetivo. Sem pensar duas vezes, ele rapidamente cortou a cabeça do selvagem e seguiu em frente. Ninguém foi poupado em sua busca implacável. Ele permaneceu inabalável em sua marcha em direção ao seu objetivo. Naquele momento, um indivíduo musculoso e de pele escura também foi enviado para a mesma área que nosso protagonista, convergindo para o mesmo caminho. Ao longo de sua jornada, Shao adquiriu seu primeiro saque dos monstros que derrotou. Ele compreendeu que se aprofundar na masmorra revelaria mais informações e forneceria respostas para suas perguntas. O rapaz possuía conhecimento de um bug, que certamente superava as expectativas do demônio da destruição, que convocou a reunião. Embora desconhecesse a existência do demônio, ele sabia de seus planos e estava determinado a frustrá-los. Ele adorava discutir seus planos para derrubar o submundo e reivindicar o poder para si mesmo. Ao ouvir um barulho estranho, ele percebeu que alguém estava vasculhando os arbustos atrás dele. Suas tentativas desajeitadas revelavam sua frustração. Para sua surpresa, era a mesma garota que havia cruzado seu caminho mais cedo, envolvida em combate com monstros vis, em desvantagem numérica. Observando seu equipamento sofisticado, obtido por meio de doações, ele percebeu que a masmorra estava drenando a energia de pessoas reais, alimentando-se de seus recursos. Apesar de seus impressionantes pertences, sua resiliência brilhava, evidente em sua habilidade em lidar com as tarefas diante dela. Ela lutou contra os demônios do pântano de terceiro nível com elegância. Hábil em enfrentar vários monstros, ela demonstrou uma destreza que ele nunca tinha visto antes, solidificando sua imagem como uma verdadeira guerreira aos seus olhos. Surpreso com sua riqueza e beleza, ele viu uma oportunidade de adquirir equipamentos de qualidade com os recursos dela. Antes de enfrentar os monstros, ele obteve um cristal alma de gelo, sem saber da sua importância iminente. Esse item concedia um aumento temporário de 10% de gelo a qualquer arma, mas não podia ser reutilizado. Armado com o cristal de alma, ele correu para ajudar seu novo companheiro, preparado para derrotar qualquer inimigo em seu caminho. Xin Hao se maravilhou com a destreza e força inesperadas desse lutador, cuja aparência contradizia sua experiência. Despertando mais uma vez na forma do Senhor, ele lutou para compreender a inexplicável recorrência. O que estava acontecendo durante essas mudanças? Surgindo novamente em uma forma diferente, as criadas se aproximaram, preocupadas com seu bem-estar, tendo percebido seu colapso como um mero desmaio. Ao perguntar sobre o paradeiro do imperador, ele ficou surpreso ao saber de uma das criadas que ele havia partido. Chocado com a partida dela sem sua ordem, ele achou suas ações intoleráveis e jurou retaliação severa. As criadas se ofereceram para chamar um médico, apesar de a reunião ter terminado e um relatório completo ter sido entregue, o que alimentou ainda mais sua raiva. Furioso, ele exigiu que todos saíssem de sua presença, seu humor obscurecido pelos eventos que se desenrolavam. O Lorde lutou com uma percepção desconcertante de mudanças corporais, incapaz de compreender sua perda de memória e alterações físicas. Enquanto isso, Zhao ajudou seu companheiro inexperiente contra as multidões, usando suas habilidades e um cristal raro para fornecer apoio. Utilizando suas habilidades e o cristal raro, ele subjugou temporariamente os monstros, ajudando seu novo amigo no processo. Ela se maravilhou com sua habilidade de derrotar os monstros apenas com sua habilidade, sem armas doadas, uma visão além de sua imaginação. À medida que os efeitos do cristal alma de gelo diminuíam, eles enfrentaram os monstros revividos, exigindo uma estratégia para vencê-los. Cercados e sem armas formidáveis, eles se viram em uma situação desesperadora, sem nenhuma saída aparente. Em um momento decisivo, Hao interveio, usando sua força para repelir os monstros, protegendo sua amiga. Depois de afugentar os monstros, ela os imobilizou com um cristal, permitindo que continuassem sua jornada pelo mundo.
Grata pela ajuda de Yao no combate aos monstros, ela expressou sua gratidão. Shao ficou surpreso, questionando se ela possuía apenas recursos monetários, sentindo-se um pouco envergonhado com a pergunta. Curioso, Ao perguntou como ele sabia sobre a eficácia dos ataques de gelo contra monstros do pântano. Ele explicou que na Vila dos Recém-Chegados, os NPCs vendiam guias resumidos sobre como derrotar monstros iniciantes, como aquele que detalhava estratégias contra os monstros do pântano. Intrigada, ela pressionou por mais informações sobre onde encontrar tais monstros e como eles poderiam ser benéficos. Ele admitiu ter apenas dado uma olhada rápida no folheto quando ele foi mostrado a ele por um NPC, o que a surpreendeu. Shao atribuiu sua memória notável ao seu maior trunfo, que lhe permitia lembrar informações sem esforço. Impressionada com seus talentos, força, coragem e confiança, ela o elogiou calorosamente. Ao partir, ele a aconselhou a se concentrar em subir de nível rapidamente para evitar o desperdício de equipamentos valiosos. Curiosamente, ela propôs unir forças para se fortalecerem contra os desafios do jogo. Apesar de jogar há 3 dias, ela teve dificuldade para navegar pela floresta ao redor da Vila dos Novatos e procurou ajuda. Acostumado a empreitadas solitárias, Shao hesitou em assumir o fardo, mas reconheceu os benefícios potenciais. Ela revelou sua riqueza e ofereceu a ele acesso aos itens comprados na Vila dos Novatos, enfatizando sua liberdade de escolher entre eles. Surpreso com suas compras, ele questionou sua necessidade e legalidade. Desesperada, ela implorou por sua companhia, oferecendo-se para compensá-lo generosamente por sua orientação e ajuda, citando sua falta de experiência em combate, mas seus amplos recursos financeiros. De repente, o chão começou a tremer, como se um terremoto estivesse acontecendo. Um colossal feixe vermelho irrompeu da terra, perfurando o céu com um brilho retumbante que reverberou por toda a vizinhança. Percebendo que este era o momento que ele tanto esperava, Shao sentiu que o que ele vinha buscando finalmente estava ao seu alcance. Agarrando urgentemente sua nova companheira, ele correu com ela para confirmar suas suspeitas. Felizmente, uma masmorra de elite rara ficava perto da Vila dos Recém-Chegados, embora apenas aventureiros a partir do 5º nível pudessem desafiar com confiança suas provações e colher suas recompensas. No entanto, armado com um arsenal de armas, era possível tentar a façanha mais cedo. Apesar de alguma incerteza, sua companheira concordou em acompanhá-lo, reconhecendo o valor da experiência adicional em combate. Perto da entrada da lendária caverna épica, eles avistaram algumas figuras. O homem elegante da revista, acompanhado pela esperança da vinícola e um selvagem formidável. Com a intenção de roubá-los, eles avançaram. Inesperadamente, bananas voaram em suas costas, fazendo-os escorregar e vacilar em confusão. Lutando para recuperar o equilíbrio, eles escorregaram nas cascas de banana, frustrando sua tentativa de entrar no portal. Aproveitando a oportunidade, Shao e seu companheiro discretamente espalharam mais cascas de banana, fazendo com que os agressores escorregassem mais uma vez. Assim que o portal começou a se fechar, eles saltaram para dentro dele, escapando por pouco para o local desejado. Os infelizes agressores, escorregando nas cascas de banana, perderam a chance de entrar na masmorra, que só abria uma vez a cada 10 dias. O farol de esperança os tranquilizou, afirmando que seus níveis eram insuficientes para conquistar a masmorra. Eles simplesmente precisavam esperar pelo surgimento deles e lidar com eles de acordo. Apesar da ameaça iminente, o farol de esperança riu com confiança, incapaz de imaginar um cenário em que eles sairiam vitoriosos na batalha. Cada vez que eles entravam na masmorra, os monstros se manifestavam aleatoriamente, cada um incorporando propriedades diametralmente opostas entre si: ouro, terra, água, fogo e madeira. O sucesso dependia do uso da arma apropriada. Apesar de seus esforços, nenhuma das armas de dragão da Vila dos Iniciantes era adequada, mesmo que conseguissem adquirir uma arma rara alinhada com um dos 5 elementos. Encontrando-se em uma praça desolada, os arredores pareciam áridos e desprovidos de vida. Seu olhar recaiu sobre uma criatura imbuída do atributo ouro, uma visão totalmente nova para eles. Impressionado com a habilidade e o design dos personagens do jogo, Shao evitou mencionar a existência de demônios reais, temendo que isso pudesse dissuadir sua companheira de continuar a jornada. Ele explicou que, para progredir, eles deveriam deixar de lado suas reservas e trabalhar juntos.
Propondo dividir a experiência igualmente após a conclusão, ele instruiu-a a seguir rigorosamente suas orientações. Ele enfatizou a importância de seguir sua liderança e cumprir suas diretrizes. A espada flamejante, uma arma do elemento fogo, possuía formidáveis capacidades de defesa, causando 100% de dano aos inimigos. Demonstrando notável coragem e determinação, Shao atacou o monstro com fervor, empunhando a espada flamejante com habilidade. A arma provou ser superior à sua espada anterior, aumentando sua habilidade de combate. Em seguida, uma criatura do atributo Terra lançou um ataque, com suas presas e aparência ameaçadoras causando medo. Urgentemente, Shao pediu que o cajado trovão lhe fosse passado sem demora. Seu companheiro rapidamente jogou a vara do trovão para ele, enquanto a monstruosa criatura da terra se aproximava. A batalha estava empatada, com a vitória parecendo difícil de alcançar. No entanto, em um momento crucial, a Thundervine, uma arma com atributo madeira, causou 100% de dano adicional ao elemento terra, virando o jogo. Com 2 das 3 masmorras conquistadas, eles sentiram um alívio, acreditando que o pior já havia passado e que o caminho à frente seria cada vez mais fácil. Quando sua espada encontrou o gelo, ela congelou instantaneamente, deixando-o aparentemente indefeso, sem nenhuma solução aparente à vista. Uma garota com uma marca proeminente de floco de neve na testa exalava uma aura gelada, tingida de azul. Uma indicação clara de sua afiliação com a água, um atributo crucial e o terceiro em importância. Avançando, ela envolveu o menino em gelo, deixando-o imóvel enquanto ele sucumbia ao frio. Contrariamente ao esperado, o menino emergiu dos confins gelados, revelando que era sua única armadura, surpreendentemente feita de terra. Parecia que a sorte favorecia sua jornada pela masmorra. Parecia que a sorte estava do lado deles enquanto navegavam pela masmorra, guiados por uma força invisível. Com determinação inabalável, ele desferiu um golpe poderoso em sua barreira cristalina. Uma onda de euforia tomou conta dele. Uma sensação reservada aos guerreiros vitoriosos. Tendo derrotado todos os adversários, eles emergiram triunfantes, completando a prova conhecida como os 3 sortudos e ganhando uma recompensa de 1.500 pontos. A amiga de Shao subiu do nível 2 para o nível 7, uma prova de suas conquistas compartilhadas. Ficou acordado que o lutador empunharia apenas a espada, enquanto sua companheira reivindicava a coroa da Fênix. No entanto, ela ansiava por mais. Ansiosa para descobrir onde poderia adquirir equipamentos adicionais. Refletindo sobre minha decisão de melhorar meus atributos, percebi que seus bens atuais a deixavam insatisfeita. Ela buscava continuamente melhorar. Shao ficou consternado com sua falta de compreensão das complexidades do jogo, exigindo sua explicação paciente sobre sua mecânica, incluindo a alocação inicial de 100 pontos de experiência para cada jogador. Os níveis de experiência correspondiam à metade dos pontos de experiência máximos, o que se traduzia em 50 pontos para o segundo nível e 75 para o terceiro. Ao subir de nível, os jogadores ganhavam 3 pontos de poder da alma para melhorar seus atributos, o que exigia uma consideração cuidadosa devido à sua natureza irreversível. Hao expressou sua dificuldade com as complexidades, mas Shao a tranquilizou, expressando confiança em sua capacidade de enfrentar os desafios juntos. O menino aconselhou-a a priorizar a força de combate até o nível 15 e, em seguida, alocar pontos na proporção de 2.1.1 para coragem, determinação e inteligência. Zhong Shao, um espadachim no nível 8, possuía 675 de saúde, 264 de poder de ataque, 245 de defesa, 31 de velocidade e uma taxa de dano crítico de 12%. Apesar do menino estar um nível acima, o ataque e a defesa dela superavam os dele. Shao insistiu que eles haviam adiado o inevitável por muito tempo e pediu pressa, levando sua namorada a perguntar sobre o destino deles. De repente, a grama sob seus pés revelou-se uma emboscada. Esses agressores estavam à espreita para saquear seus recursos. Sem hesitar, Shao rapidamente despachou os ladrões com um único golpe. Hao ficou maravilhado com a bravura do guerreiro, que não apenas se defendeu, mas também protegeu sua companheira. Perplexos, os agressores questionaram como um jogador de nível tão baixo poderia dominá-los e por que suas armas falharam contra ele. À medida que subiam de nível, o rapaz chegou ao nível 8 e a sua namorada ao nível 7, deixando os seus adversários perplexos. Incapazes de vencê-los,
Os atacantes relutantemente depositaram suas esperanças em seu membro mais ousado. Ironicamente, o mais fanfarrão entre eles foi o primeiro a fugir aterrorizado. Embora inerentemente nobre, nosso lutador foi compelido a retaliar quando provocado pela agressão dos agressores. Fugindo com medo, os atacantes perceberam a futilidade de suas armas contra o poder de nossos heróis. Nossos heróis saíram vitoriosos, suas habilidades ficando mais fortes a cada encontro, enquanto seus adversários ficaram humilhados. Shao perguntou sobre o próximo passo, se sua namorada o acompanharia ou se aventuraria sozinha no desconhecido. Hao expressou satisfação com a parceria deles, ansioso para continuar a jornada juntos, se ele concordasse. Incentivando a pressa, Shao propôs chegar à linha da flor de pêssego antes do pôr do sol do dia seguinte. Reconhecendo seu ritmo mais lento, ele prometeu ajustar sua velocidade para garantir que ficassem juntos. De repente, ela passou por uma transformação notável, transcendendo de uma garota comum para uma donzela deslumbrante. Adornada com uma blusa preta elegante e acessórios combinando, ela exalava um ar de mistério. Um manto preto adornado com tiras acentuava sua silhueta, sugerindo sua nova força. Confiante em suas habilidades aprimoradas, ela o desafiou a acompanhar seu ritmo. Vestida com o traje Night Ghost Aragon, ela ostentava uma velocidade de movimento aumentada, embora a atenção dele parecesse fixa em seu olhar cativante. Sentindo sua admiração, ela explicou sua escolha deliberada de traje, confiante de que despertaria o interesse de qualquer observador. Intrigado com sua compra de um traje inadequado para um espadachim, ele questionou seu julgamento. Aconselhando-a sobre alternativas para aumentar sua velocidade, ele sugeriu que ela adquirisse botas da tempestade ou um amuleto da velocidade do trovão antes que ela o instasse a segui-la. Shao se perguntou se sua frustração vinha da resistência dele ao seu charme, refletindo sobre sua suscetibilidade passada a tais encantos. No entanto, ele permaneceu impassível, tendo ganhado perspectiva através de suas experiências. Seu destino, o Vale das Flores de Pêssego, havia chamado a atenção por seus tesouros raros, atraindo vários jogadores para se juntarem à sua missão. A jornada até o destino era árdua e longa, testando a paciência deles. Finalmente, chegando ao Vale das Flores de Pêssego, eles sentiram a urgência de agir rapidamente antes que outros se reunissem lá. Shao sugeriu uma breve pausa, mas sua namorada insistiu em seguir em frente para garantir recursos valiosos antes da concorrência. Reconhecendo que a maioria dos jogadores de alto nível já estava presente com equipamentos abaixo da média, eles optaram por observar em vez de se envolver precipitadamente, buscando tomar decisões informadas. Howie, perplexa com as ações de Shao, questionou seus motivos, incapaz de compreender sua indiferença pelos itens cobiçados. Confusa com sua suposição de que não havia nenhuma loja, ela consultou o mapa para provar que ele estava errado. Ao descobrir uma loja próxima, ela percebeu que Shao a havia enganado intencionalmente. De repente, ouviram uma voz. Um vendedor chamando-os para entrar na loja. O vendedor, na forma de uma caveira, exibia uma variedade de artefatos, itens raros e armas requintadas. Prometendo-lhes 10 minutos para dar uma olhada, o vendedor não mencionou os preços inflacionados em comparação com os da Vila dos Iniciantes. Sentindo-se enganados, eles foram instados a retornar à Vila dos Recém-Chegados, onde os preços eram mais razoáveis. Frustrados com a tentativa de enganá-los, eles confrontaram o esqueleto, prontos para retaliar. No entanto, Hao os surpreendeu ao adicionar 3 milhões de moedas ao saldo de Shao, totalizando 3 milhões de hales, frustrando o esquema do vendedor. Enquanto isso, no Vale do Banho de Sangue, o caos se instalou quando monstros atacaram, deixando recompensas raras para os jogadores que desferiram golpes fatais. A frustração aumentou entre os jogadores, pois os monstros atrapalhavam suas obrigações na vida real. O início repentino de um terremoto abalou a todos, destruindo sua descrença e deixando-os atordoados. Emergindo do solo, um terrível general demônio com uma aura verde sinistra apareceu, causando medo em seus corações. Reagindo rapidamente, eles lançaram um ataque coletivo, subestimando a força do chefe e presumindo que a vitória seria rápida. No entanto, com um único golpe, o general demônio repeliu seus ataques sem esforço, deixando-os indefesos. Em um instante, os jogadores caíram, suas esperanças frustradas, pois não conseguiram nem mesmo entrar em batalha contra o formidável inimigo.
Perplexos, eles questionaram por que um monstro tão poderoso apareceu no primeiro nível, ceifando a vida de seus companheiros com facilidade. Implacável, o chefe continuou a liberar seu poder devastador, dizimando jogador após jogador sem piedade. No entanto, uma repentina enxurrada de flechas de fogo e elixires de uma equipe novata pegou o monstro de surpresa, demonstrando a eficácia dos ataques à distância e do pensamento estratégico. Apesar de sua engenhosidade, o monstro rapidamente eliminou os novatos com um único lançamento de seu machado. Com sua força diminuindo, o desespero se instalou quando perceberam sua incapacidade de derrotar o inimigo aparentemente invencível. Sentindo a derrota, os jogadores optaram por uma retirada tática, perplexos com o desafio implacável que enfrentavam. A confusão reinou enquanto questionavam o propósito de um evento tão assustador, no qual ninguém poderia sair vitorioso. Implacável, o monstro os perseguiu sem descanso, determinado a não deixar ninguém escapar de sua ira. Lançando um raio verde devastador, o monstro atacou indiscriminadamente cada jogador, demonstrando crueldade sem limites. Apesar de seu ataque aparentemente básico, cada jogador sofreu uma perda significativa de HP, deixando-os perplexos e temendo o pior. Com seus HP perigosamente baixos, os jogadores se resignaram à morte iminente, aceitando seu destino. No entanto, a atenção do chefe foi repentinamente atraída por uma esfera azul redonda, deixando-o intrigado e incerto. A esfera revelou-se um orbe de gelo azul, envolvendo o chefe em gelo e neutralizando temporariamente sua ameaça. O amigo de Shao instou os jogadores a fugirem, reconhecendo que apenas eles possuíam os meios para derrotar o chefe. Enquanto os jogadores se dispersavam, o chefe só podia assistir impotente enquanto suas presas escapavam além de seu alcance. Percebendo a natureza temporária de sua prisão de gelo, o chefe se preparou para quebrá-la com facilidade. No entanto, antes que ele pudesse agir, o gelo desapareceu inexplicavelmente, deixando-o perplexo. Aproveitando a oportunidade, Shao saltou sobre o chefe, brandindo uma espada flamejante com a intenção de atacar. Sentindo o perigo iminente, o chefe percebeu seu erro, mas era tarde demais para escapar. Shao desferiu um golpe devastador, alimentado por determinação e coragem, perfurando o monstro com um raio de fogo. Adornado com uma magnífica armadura dourada adornada com rubis vermelhos, Shao permaneceu vitorioso, deixando os espectadores maravilhados com sua proeza. As testemunhas se maravilharam com a bravura e habilidade de Shao, incapazes de compreender como ele havia saído vitorioso contra adversidades tão esmagadoras. Invejosos de seu equipamento colorido e impressionante, muitos jogadores questionaram sua origem, incapazes de imaginar onde ele o havia adquirido. O triunfo de Shao parecia quase surreal para alguns, levando muitos a questionar sua autenticidade. O monstro, pego de surpresa pelo ataque inesperado de Shao, lutou para compreender como não havia conseguido antecipá-lo. Envolvido em uma batalha feroz, Shao continuou a pressionar sua vantagem sem se deixar abalar pelo cansaço crescente. Com determinação inabalável, Shao atacou o monstro sem piedade, seguindo seu plano sem vacilar. Os espectadores ficaram surpresos com o domínio de Shao de um combo de golpes críticos, incapazes de compreender como um novato poderia usar uma técnica tão avançada. Igualmente perplexo, o chefe enfrentou o ataque da 10ª combinação consecutiva de Shao, cada golpe causando exponencialmente mais dano do que o anterior, deixando-o com apenas alguns pontos de vida restantes. Embora a espada de Shao fosse formidável, seu poder tinha um custo. No entanto, se sacrificá-la pudesse salvar seus companheiros jogadores, seria uma troca válida. Escondendo um sorriso malicioso, o chefe guardava um trunfo secreto, que ainda não havia revelado. De repente, sua saúde se tornou imune a danos, desviando qualquer ataque dirigido a ele. Com um sorriso provocador, o chefe desferiu um soco devastador, causando danos incríveis a Shao. Uma aura verde vívida emanava do punho do monstro, empurrando Shao para trás com uma força tremenda. Apesar de ter sofrido apenas uma fração de sua saúde, Shao sentiu o peso do golpe, percebendo a potência do ataque do monstro. No entanto, a armadura dourada da masmorra que ele usava mitigou significativamente o dano, concedendo-lhe 50% de chance de evitar ataques e reduzindo o dano recebido em 70%. Reunindo sua determinação, Shao entendeu que sua missão estava longe de terminar, determinado a levá-la até o fim. Imperturbável,
Shao contemplou seu próximo movimento, ciente de seu próprio trunfo. Ele ponderou se o bloqueio de saúde ainda se manteria se ele visasse o ponto fraco do monstro, para a grande irritação deste. Sem que Shao soubesse, o monstro se preparava para lançar um ataque imprevisto, testando os limites da resistência do menino. Apesar do impacto em sua saúde, Shao permaneceu resoluto, sentindo o peso de seus ferimentos. Com um tempo de recarga de 5 segundos, Shao sabia que precisava agir rapidamente. Enquanto o monstro ria triunfante, Shao resolveu atacar antes do próximo ataque, ciente de que o tempo estava se esgotando. Apesar da confiança do monstro, Shao permaneceu determinado a sair vitorioso. Todos compreenderam o perigo iminente que ele enfrentava e imploraram que ele fosse embora imediatamente, gritando para que fugisse. Apesar dos avisos, ele compreendeu os riscos completamente e optou por trocar a arma que usaria para enfrentá-lo. A criatura ficou surpresa com a troca de arma, incapaz de compreender tal movimento. No entanto, temendo que ele não tivesse sucesso a tempo, considerou o ato fútil, sem fé nele. Determinado a confiar em sua própria habilidade, ele ativou a técnica da lâmina rápida. O passo do trovão de Shao aumentou sua velocidade de movimento em 100%. Colocando o monstro de joelhos, a reviravolta inesperada surpreendeu todos que testemunhavam a batalha. Perplexo, o monstro não conseguia compreender a aceleração repentina enquanto sua saúde diminuía até zero. O menino esclareceu que a lâmina aumentou sua velocidade de movimento em 2 vezes. Ao desferir o golpe decisivo no General Demônio, a expectativa pela recompensa iminente encheu todos de alegria. Sentindo que o monstro estava ciente de sua vulnerabilidade, Shao permaneceu cauteloso, sabendo que ele poderia buscar vingança. Exausto pela provação, ele percebeu que o monstro nutria suspeitas. Ciente de sua própria exposição, ele entendeu que se reportar ao Rei do Abismo o colocaria em perigo. Apesar da confusão de sua namorada, ele reconheceu a urgência da situação e a necessidade de agir. Eles precisavam encontrar um local isolado para ela executar a tarefa. Perplexa com a ideia de matá-lo, ela percebeu que a armadura dele estava espalhada, deixando-o vulnerável. Incentivando-a a agir rapidamente, ele prometeu explicar mais tarde, pedindo que ela entrasse em contato com seu amigo no hospital para obter informações sobre seu estado de saúde. Shao combinou de encontrá-la novamente na Vila dos Recém-Chegados em 3 dias à meia-noite, insistindo para que ela agisse rapidamente. Quando ela enfiou a espada nele, sangue jorrou por toda parte, o próprio sangue dele. Ele ignorou a dor, comparando-a ao tormento de morrer no mundo real. A agonia que sentia refletia a sensação de ter sua energia drenada. O chefe do submundo reapareceu, sentindo-se desorientado e sem energia. Ao abrir os olhos, ele se viu sob imponentes árvores de sakura. Sua empregada, com lágrimas nos olhos, inclinou-se sobre ele com seu belo olhar. Ambos estavam perplexos. Ela, chocada com sua forma prostrada, e o chefe, surpreso por sua presença contínua neste reino. Ela cuidou dele com ternura, deixando-o perplexo com seu afeto, do qual ele tentou se esquivar. Pedindo desculpas pelo inconveniente, ele a intrigou com seu humor instável. Ela insistia que cada capricho dele era sua maior alegria a ser realizada. Sentindo-se tonto e indisposto, ele a instou a levá-lo rapidamente ao poço da reencarnação. Ansioso para descobrir o que estava errado, ele exigiu ação imediata. Ele ordenou que ela se apressasse para o poço com ele, sem demora. Confusa com sua repentina mudança de comportamento, ela se perguntou se ele estava zombando dela, mas encontrou consolo em sua inesperada gentileza. Embora desconhecida, ela acolheu sua ternura, ansiando por seu amor e cuidado. O demônio da destruição apareceu e desapareceu, deixando para trás um rastro de maldições. A empregada, chocada com a derrota, maravilhou-se com a proeza do vencedor. O monstro ficou abalado com a revelação de sua vulnerabilidade, levando-o a informar ao Imperador Fantasma sua intenção de capturar e eliminar o perpetrador. O Senhor do Inferno, acompanhado por sua empregada, correu para interceptar e frustrar os planos do monstro. Ao se aproximarem de um centro de transporte, encontraram um atendente que perguntou sobre seu destino. O monstro exigiu viajar imediatamente para ver o Imperador Fantasma, pedindo o animal mais rápido disponível. O animal de transporte parecia uma serpente colossal emergindo da água. Elevando-se acima do assistente, a criatura semelhante a um dragão parecia imensa. O assistente se despediu deles,
comentando sobre a capacidade do dragão de atravessar vastas distâncias no submundo. Eles chegaram bem quando o monstro estava partindo, arriscando consequências terríveis se ele chegasse ao seu destino. O Lorde garantiu que não permitiria que ele prosseguisse. Intrigado, o monstro olhou para trás, sentindo que algo estava errado. Com um único golpe, ele dividiu a água, separando tudo e todos em suas profundezas. Confuso e sufocado pela água, o monstro ponderou sobre o que havia acontecido e sua suposta transgressão. O assistente atordoado os alertou para manterem distância do poderoso Senhor. Perplexo com as ações do Senhor, o monstro questionou por que ele estava sendo impedido de chegar ao seu destino. O bispo, surpreso com a força do Senhor, perguntou sobre sua pressa, impressionado com sua demonstração de poder sem esforço. O monstro assustado explicou seu encontro com algo peculiar, precisando relatar ao imperador. No entanto, o Lorde, determinado a identificar o mentor do esquema, insistiu em relatar ao Imperador Fantasma. Ele percebeu a atitude condescendente do monstro. Apesar das tentativas do monstro de minimizar sua falta de respeito, o Senhor pressionou por informações, suspeitando de um vazamento de detalhes confidenciais. A criada ficou perplexa. Quem Sua Alteza poderia suspeitar de tal traição? Ele dispensou qualquer discussão adicional, alegando sua urgência em partir. O Lorde reconheceu o momento de atacar, aproveitando a oportunidade para usar uma arma discreta e pequena para atacar por trás. Ele brandiu a foice fantasma do submundo, uma arma potente em suas mãos. Apesar de sua aparência ostensiva, a foice estava longe de ser discreta ou pequena, apresentando uma incongruência gritante. O monstro, surpreso com a escolha da arma, começou a temer por sua vida. Acalmando o monstro, o Senhor garantiu que apenas desejava testar a arma. Com um golpe poderoso, ele infligiu um ferimento significativo no modesto monstro, testando o poder devastador da foice. Apesar de seu manuseio errático, a arma provou ser imensamente potente, drenando energia em vez de sangue. Chocado com a audácia do ataque, o monstro temeu a retaliação do Imperador Fantasma. Frustrado com a presença da arma, ele ansiava se livrar dela. Prostrado e choroso, ele implorou por misericórdia, suplicando ao grande Senhor por outra chance. De repente, uma corda vermelha transparente e apertada envolveu seu pescoço, arrastando-o para trás com uma força sufocante. Confuso e ofegante, ele não conseguia entender quem havia orquestrado esse ataque. Foi revelado que era a assistente do Senhor, pronta para intervir e protegê-lo a qualquer momento. O Senhor ficou intrigado com a capacidade dela de subjugar um monstro tão poderoso com apenas uma corda, deixando-o totalmente perplexo. Sem qualquer sinal de incerteza ou hesitação, ela realizou a tarefa silenciosamente. O estimado Senhor elogiou suas ações, enchendo-a de alegria. Ele instruiu que ela esperasse do lado de fora enquanto ele organizava meticulosamente os documentos. Considerando o envolvimento do Senhor do Inferno na criação do jogo, ele sem dúvida possuía as informações necessárias. Dominar os fundamentos do jogo lhe garantiria um poder incomparável. Perplexa, a empregada não conseguia compreender por que o Lorde de repente tinha como alvo o General Demônio, contrariando sua estratégia habitual de paciência e análise estratégica. Ela especulou que suas ações eram uma defesa dela, acreditando que ela era o alvo de sua agressão. Desconhecendo sua importância aos olhos dele, ela atribuiu suas ações exclusivamente a si mesma. Enquanto isso, nosso protagonista, disfarçado como o Lorde, estudava meticulosamente as complexidades e regras do jogo. Através de suas leituras, ele percebeu a intenção dos imperadores fantasmas de sugar uma quantidade substancial de energia do mundo real. A onda fantasma, marcada para a noite de 9 de setembro, duraria 6 horas, obstruindo as notificações do sistema e as mortes dos jogadores. À medida que a barreira protetora ao redor da Vila dos Novatos se dissipasse, a onda fantasmagórica atacaria e destruiria o cristal, prendendo os jogadores dentro do jogo e sujeitando-os à morte. Assumindo a aparência do Overlord, nosso protagonista esperava que os jogadores frustrassem esse plano, acumulando experiência tripla e continuando seu jogo sem sucumbir ao aumento de 1040% na energia recebida. Percebendo que era 9 de setembro, ele ponderou ansiosamente sobre os esquemas nefastos programados para o dia. Sentindo uma mudança sem precedentes dentro de si, ele percebeu que era hora de partir, como se algo importante o aguardasse. A empregada, perplexa com a comoção que emanava de seu quarto, estava incerta sobre a situação que se desenrolava lá dentro.
Entrando na sala com entusiasmo, ela se dirigiu a ele como Vossa Alteza. Ao perguntar sobre sua posição no chão, ela encontrou seu olhar, cheio de raiva e descontentamento. Preocupada, ela perguntou se ele havia desmaiado novamente e se precisava de assistência médica. Enfrentando outra onda de raiva, ele recusou veementemente seu toque, exigindo que ela retirasse as mãos imediatamente. Desanimada por seus esforços inúteis, ela lamentou o momento perdido, sentindo-se profundamente chateada. Reconhecendo o absurdo da situação, ela implorou ao Senhor por punição. Naquele instante, ele reconheceu que algo estava errado, atormentado como sempre estava por lapsos de memória. Nosso protagonista considerou a ideia de permanecer dentro do corpo do Senhor do Inferno para resistir à onda fantasmagórica, mas acabou sendo expulso à força. Assumindo sua aparência, Shao resolveu divulgar o novo conhecimento para alertar a todos. Ele alertou contra o acesso à internet até 10 de setembro, espalhando a notícia para aumentar a vigilância. Reconhecendo o potencial de subir de nível matando fantasmas, Shao posicionou-se estrategicamente de forma vantajosa. O céu apresentava uma tonalidade sinistra, sinalizando o início iminente dos eventos. Aparições fantasmagóricas se materializaram, instilando medo nos jogadores que antes estavam absortos na caça aos monstros. Preparando-se para uma batalha inevitável, nosso lutador permaneceu pronto para qualquer resultado. Explosões reverberaram pela paisagem, dizimando rapidamente as multidões em segundos. Manifestações fantasmagóricas furiosas, parecidas com primatas, surgiram com sede de violência, representando uma ameaça letal para todos. Meng Mu, uma atiradora habilidosa empunhando uma arma de fogo, estava no nível 6 com HP total de 240. Sua proeza de ataque era de 46 de dano, complementada por uma estatística de defesa de 17. Surpreendentemente, sua velocidade recebeu um aumento substancial de 35%, atribuído à misteriosa arma de luz escura em sua posse, deixando Shao atônito. Perplexa, Meng Mu não conseguia compreender a repentina ferocidade do ataque dos monstros contra os jogadores. Determinado a erradicar a ameaça, Shao reconheceu a necessidade de movimento constante com sua formidável arma para evitar ser dominado pelos inimigos. Impulsionado pelo desejo de protegê-la do perigo, Shao resolveu oferecer sua ajuda. O cobiçado Gatling Dash, um achado raro, não podia ser adquirido com mero dinheiro. Convencê-la a unir forças era imperativo. Mas primeiro, Shao procurou colher os frutos da batalha no Vale das Flores de Pêssego. Subindo do nível 8 para o 15, Shao aguardava ansiosamente os bônus que o aguardavam. Aproximadamente 10.000 moedas de ouro o recompensaram, surpreendendo o sistema com sua vitória sobre o formidável chefe. Abordando suas preocupações com o nível mais tarde, Shao priorizou ajudar Meng Mu. Encontrando-se cercada por inimigos, Meng Mu procurou ajuda, surpresa com a força de seu potencial salvador. Com um golpe retumbante de sua enorme espada dourada, Shao limpou a área de inimigos, protegendo Meng Mu do perigo iminente. À beira da morte, Meng Mu foi salva no último momento pela intervenção oportuna de Shao. Testemunhando sua ousadia, Meng Mu ficou surpresa com a inesperada demonstração de força e cavalheirismo de Shao. Eliminando os monstros com facilidade, Shao garantiu que eles não representassem mais nenhuma ameaça, pondo fim ao seu perigo. Protegendo os olhos de Meng Mu da cena horrível, Shao poupou-a de ver o sofrimento deles. No entanto, os monstros rapidamente reviveram sob a influência de uma onda espectral, levando à decisão de subir as escadas. Agarrada firmemente ao ombro dele, ela se segurou com um aperto desesperado. Ofegante, ela percebeu que havia escapado por pouco da morte momentos antes, graças ao misterioso estranho que interveio. Intrigada, ela se perguntou onde ele havia adquirido equipamentos tão notáveis e acumulado tanta riqueza. Lembrando-se de que uma simples garra voadora da loja da Vila dos Novatos custava apenas 3 moedas de ouro, ela se maravilhou com sua previsão na preparação. Surpresa com sua previsão, ela não conseguia entender como ele havia antecipado a necessidade de tais ferramentas. Ele explicou sua natureza cautelosa, surpreendendo-a com sua capacidade de prever a fúria dos monstros. Explicando que estava minerando nas proximidades quando testemunhou o caos se desenrolar, ele buscou refúgio. Impressionada com seu status de nível 15, ela prometeu ser sua parceira exclusiva em empreendimentos futuros. Alocando seus pontos na proporção de 2 para 1,
Ele se concentrou em aprimorar suas habilidades e ativar suas habilidades exclusivas. Após a ativação, uma notificação o parabenizou por desbloquear a habilidade exclusiva, Bloodlust, despertando tanto curiosidade quanto determinação para progredir ainda mais. Intrigado, mas apreensivo, ele sentiu uma onda de motivação para continuar se desenvolvendo, enquanto sua nova companheira os incentivava a se aproximarem. Um formidável exército neon, movido pela destruição, se aproximava, formidável tanto em força quanto em número. Disciplinados e organizados, os soldados fantasmas, remanescentes de batalhas passadas, representavam uma ameaça em seu poder coletivo. Com um gesto de comando, o soldado a cavalo sinalizou o ataque, levando-os a se prepararem para o ataque iminente. Ansiosa por investigar, a namorada de Xiao instou-o a recuar e observar enquanto ela assumia o comando. Metodicamente, ela eliminou soldado após soldado, aparentemente alheia a qualquer ameaça que eles representavam. Deleitando-se com o abraço da noite, ela se sentia invencível, capaz de continuar seu ataque até o amanhecer. Quando avistaram 2 jogadores no topo da montanha, flechas choviam sobre eles, causando danos significativos e esgotando suas forças. Com sua vitalidade diminuindo, eles perceberam a urgência de recuar, especialmente ao notar a presença de estudantes nas proximidades. Uma catapulta adicionada ao arsenal dos adversários ameaçava aumentar ainda mais o perigo. Surpresos com a falta de moderação dos guerreiros, eles haviam assumido que eles seriam adversários mais civilizados. Apesar do ataque crescente, a dupla perseverou diante da adversidade. Os guerreiros ficaram cada vez mais agressivos a cada momento que passava, intensificando o ataque. A ferocidade do inimigo só aumentava, alimentando sua determinação em encontrar um campo de batalha mais seguro. Reconhecendo a necessidade de uma retirada estratégica, o corajoso lutador tomou a decisão de se mudar. Rápidos como um raio, eles desapareceram do campo de batalha, deixando para trás os guerreiros perplexos. Impressionada com sua força e valor, ela percebeu que estava na presença de um verdadeiro protetor. Shao propôs uma mudança de tática, optando por equipá-la com a grande espada. Invocando a formidável arma, ela admirou ainda mais sua bravura, disposta a fazer qualquer coisa por ele. Desorientados, os guerreiros começaram a sentir uma mudança no ímpeto, confusos com sua repentina desvantagem. Utilizando a magnífica arma, Shao rapidamente despachou seus inimigos e voou para longe com sua nova companheira. Após a derrubada de seu comandante-chefe, todo o exército hesitou em prosseguir, sem uma figura capaz de comandá-los totalmente. Isso elevou o moral do nosso lutador, embora a garota ao lado dele permanecesse em estado de choque. Despertado com um desejo de retribuição, ele procurou demonstrar a vingança que sentia pelos responsáveis. No entanto, nossos companheiros decidiram que era hora de recuar do campo de batalha, fugindo o mais rápido possível para escapar do conflito desigual. Eles escaparam pelas florestas traiçoeiras, repletas de monstros ansiosos por uma vítima. Shao propôs aventurar-se na masmorra para afirmar seu status como o ser mais poderoso da Terra. No entanto, sua namorada se opôs à ideia, citando sua força e recursos cada vez menores para enfrentar o dragão terrestre. No entanto, a perspectiva de triplicar os pontos de experiência motivou o rapaz, apresentando uma oportunidade irresistível para um maior avanço. Ela se maravilhou com sua coragem, reconhecendo a raridade de jogadores que priorizavam a abnegação em vez da sobrevivência. De repente, seu velho amigo Hal apareceu do nada, abraçando-o com imensa alegria. Aliviada por tê-lo encontrado, ela contou sobre a assombração da vila dos recém-chegados, onde fantasmas emboscaram e mataram jogadores ao entrar na rede. Shao ficou surpreso com o acesso contínuo à rede, contrariando as previsões do caderno do Overlord durante a Onda Fantasma. No meio da conversa, uma garota incrivelmente atraente apareceu, cativando a todos com seu olhar. Apesar de sua aparência agradável, ela rapidamente atacou nosso protagonista, pegando-o de surpresa. Aconselhando contra o conflito imediato, ele a exortou a se acalmar e se envolver em uma conversa racional. Enfatizando a necessidade de união como sua principal prioridade, ele implorou que ela cessasse as hostilidades. Surpreso com seu ato repentino de agressão, ele não soube como responder. Identificada como Lin Unit, ela encarnava o papel de uma assassina com estatísticas formidáveis. Saúde em 300 de 300. Poder de ataque de 126. Um aumento significativo na velocidade de movimento de 260%.
nível de dano crítico 8 e uma defesa de 68. Perplexas com o desaparecimento repentino de Jiang Xiao, as meninas se perguntaram como ele havia sumido em um instante. Reaparecendo instantaneamente atrás dela, ele insistiu que era hora de uma discussão séria. Reconhecendo sua forma incomum e sua espada formidável, ela o reconheceu como um adversário formidável, diferente de qualquer outro que ela já havia enfrentado. Furiosa, ela lamentou a raridade de indivíduos capazes de vencê-la antes de encontrá-lo. O menino ficou surpreso com sua resposta rápida, despreparado para sua retaliação. Desprezando-o com desdém e lançando seus nunchucks, ela resolveu eliminá-lo de seu caminho. Exortando seus amigos a ajudá-lo a se defender dos shurikens dela, ele se viu em uma situação desesperadora. Enquanto isso, Hal procurava por itens úteis que pudessem ajudá-los no confronto. Simultaneamente, sua segunda namorada ativou o modo de captura de chaves em sua metralhadora roxa, preparada para a vitória. No entanto, em vez de balas, a metralhadora lançou uma enorme teia que prendeu 2 de seus companheiros. Advertindo contra a resistência, ela explicou que lutar só iria apertar ainda mais a teia. Reconhecendo uma oportunidade, o menino aproveitou a chance para se aproximar de sua nova namorada, prendendo-se ao chão e perguntando sobre seu bem-estar. Enquanto ele estava deitado em cima dela, ela olhou para ele incrédula, incapaz de compreender como, após inúmeras batalhas e treinos rigorosos, ela poderia vacilar. Ele se inclinou, quase beijando-a. Ele se viu incapaz de resistir ao seu encanto, apesar de perceber a concessão que estava fazendo. O grupo começou a debater sobre quem deveria se aventurar na masmorra, cada um ansioso para garantir os recursos necessários. Tragicamente, 3 de seus companheiros haviam morrido em batalhas anteriores, marcando sua terceira tentativa na masmorra. Shao garantiu a ela que não havia necessidade de esperar, pois, de acordo com as regras da Onda Fantasma, seus amigos não poderiam se conectar naquela noite. Reconhecendo a futilidade de entrar sem habilidades definitivas, ela se ofereceu para não impedir o progresso deles. No entanto, o menino tentou persuadi-la, citando sua familiaridade com a masmorra e o potencial de benefício mútuo em se unirem novamente. Apesar das limitações de seu personagem, ele enfatizou a oportunidade atual de subir significativamente de nível. Relutante em concordar em unir forças, ela se recusou a compartilhar suas informações de contato, com a intenção de se separar após os esforços daquela noite. Seu primeiro amigo a criticou por seu aparente egocentrismo e arrogância. Na presença dele, sua amiga percebeu que seus sentimentos iam além da mera amizade. Incentivando a pressa, Uni lembrou-os do tempo limitado disponível. Hal redirecionou o foco deles para a tarefa em questão, enfatizando a necessidade de deixar de lado assuntos pessoais por enquanto. Shao perguntou sobre entrar em contato com o hospital, ao que Hal transmitiu a resposta de sua irmã mais nova. Ficou claro que o menino vinha negligenciando os intervalos há vários dias, o que levou sua irmã a alertá-lo sobre uma possível intervenção médica se ele persistisse em sua presença contínua online. No entanto, a questão permaneceu. Como ele havia se alimentado durante todo esse tempo? Sua irmã não deveria ter intervindo? Eles se perguntaram como. Descobriu-se que sua irmã vinha lhe fornecendo todas as sobras de comida, fazendo com que ele ganhasse quase 30 quilos ao longo desses dias. Do lado oposto ficava o covil do dragão da terra. Ao entrar, o grupo precisaria seguir as ordens dessa garota se quisesse sair vitorioso. Saindo do portal, eles se viram incertos sobre o que os esperava. Tudo era desconhecido, mantendo-os em tensão o tempo todo. Um odor desagradável atacava seus sentidos, emanando do sangue do dragão terrestre, que ainda não havia secado, pois o dragão se regenerava rapidamente. Seu choque só se aprofundou quando viram o que estava diante deles, levando-os a empunhar suas armas sem hesitar. Bem diante deles estava o dragão, e a amiga de Meng Mu rapidamente preparou sua arma. Era um dragão terrestre, alinhado com o elemento terra, com 2.200 pontos de vida, 500 pontos de ataque, 600 pontos de defesa e velocidade 10. Suas habilidades incluíam fogo infernal, que cuspia chamas pela boca, causando dano ao alvo por 10 segundos, e armadura envenenada, causando dano parcial aos jogadores próximos. As escamas do dragão se mostraram impenetráveis para a arma da amiga dela. Eles elaboraram um plano: atrair o dragão para mais perto e atacar no momento mais oportuno. Hal lançou um ataque por trás enquanto instava Meng Miu a desviar a atenção do dragão. Concordando com o plano,
Ela se armou e se moveu para distrair o dragão. No fim das contas, esses eram monstros infernais genuínos, que não reiniciavam a cada encontro. Isso significava que o dragão mantinha memórias de suas mortes anteriores, reconhecendo a armadilha deles. Shao insistiu que não era seguro e defendeu uma retirada para evitar baixas. Pegas de surpresa pela reviravolta inesperada dos acontecimentos, as meninas imediatamente entraram em pânico. A ansiedade nublou suas expressões enquanto a incerteza pairava sobre os próximos momentos cruciais, determinando seus destinos. Surgindo da boca aberta da entidade monstruosa, um feixe verde colossal surgiu, destruindo tudo em seu caminho luminoso e poderoso. Sua agilidade provou ser avassaladora. Ela se viu encurralada, sem saída, presa em sua confusão. Não contente em manter o ritmo, ele acelerou seu ataque a cada segundo que passava. Cuspindo veneno indiscriminadamente, seus raios esmeralda procuravam atingir quase todos os membros do nosso grupo. Aqueles que escaparam do ataque suportaram o confronto angustiante, saindo feridos, mas vivos. Seus reflexos rápidos vieram em seu auxílio. A intervenção oportuna de Hal ajudou sua nova companheira a navegar pelo caos. A tentativa de um menino de intervir encontrou resistência imediata, rejeitada com a afirmação de que ele não pertencia ao grupo. Suas intenções eram nobres, mas, alheio ao perigo, eles rapidamente o subjugaram. Lin se viu oprimida pelos eventos que se desenrolavam, perplexa com o ambiente e as circunstâncias ao seu redor. Uma sensação de presságio tomou conta dela, levando-a a agarrar sua espada, preparada para qualquer ameaça imprevista, embora nada pudesse prepará-la para isso. O monstro que avançava exalava raiva e agressividade, parecendo imparável até que agulhas colossais emergiram da terra, impedindo seu progresso. As meninas persistiram em seu ataque ao menino, até que sua atenção foi desviada pelo aparecimento repentino de fenômenos inexplicáveis. No meio de seu ataque, entidades peculiares se materializaram, capturando o olhar das meninas e desviando seu foco. A tentativa de Lin de enfrentar o dragão foi frustrada pelas agulhas salientes, imobilizando-a no lugar. Presa pelos espinhos, ela ficou incapacitada, embora tenha sido misericordiosamente poupada de danos fatais. Ela ponderou por que o dragão havia guardado essa técnica até agora, em vez de empregá-la antes. Imóvel e vulnerável, ela se tornou a presa perfeita do dragão quando o dia chegava ao fim. Apesar de cuidar de seus merecidos hematomas, nossa valente lutadora reconheceu a necessidade de reverter a situação. Um raio verde surgiu das mandíbulas do dragão, pronto para extinguir sua vida. Sua mente se resignou ao rápido desfecho, antecipando a transição para outro reino. Vestindo uma armadura dourada, nosso corajoso companheiro a protegeu, absorvendo o ataque e preservando sua vida. A tentativa deles de prender o monstro com uma corda verde se mostrou inútil, concedendo apenas um breve respiro, pois a criatura se libertou, consumida pela vingança. Apesar de seus esforços, o monstro facilmente quebrou a corda que o prendia, sedento por mais retribuição. Menmu afirmou a futilidade de tais medidas contra um inimigo de estatura tão formidável. Shao percebeu que 2 granadas de 1 grama poderiam imobilizar o dragão momentaneamente, o suficiente para suas necessidades. No entanto, seu companheiro questionou o propósito. Nosso lutador instruiu que mais 2 granadas fossem lançadas ao seu sinal. Seu companheiro recuou, questionando sua sanidade, sugerindo a retirada da masmorra, já que os 4 tinham poucas chances contra o dragão. No entanto, ele insistiu em sua escolha deliberada da masmorra. Ele havia selecionado deliberadamente essa masmorra devido ao seu profundo conhecimento das fraquezas do dragão, adquirido durante seu tempo como Lorde. A formidável armadura do dragão da terra representava um desafio assustador para aventureiros novatos, uma constatação que lhe ocorreu durante sua encarnação anterior. Seu entendimento, obtido a partir de um livro secreto, revelou as vulnerabilidades do dragão, capacitando todos os jogadores a derrotar esse formidável inimigo. Eles perceberam que o dragão estava prestes a lançar espinhos de pedra e pediram uma retirada rápida. Sem se intimidar, nosso herói saltou destemidamente sobre o dragão, demonstrando notável coragem e força. Uma rede foi lançada sobre o dragão, imobilizando-o efetivamente com poucas chances de fuga. A equipe optou por colocar minas ao longo do caminho do inimigo. Quando detonadas, as minas geraram uma poderosa onda de choque, repelindo quaisquer inimigos próximos sem causar danos. O menino manobrou com perfeição em cima do dragão, sua estratégia se desenrolando sem falhas.
Com um golpe decisivo, ele quase derrotou o dragão, com a vitória aparentemente ao seu alcance. Eles descobriram o ponto fraco, uma vulnerabilidade brilhante em sua barriga. Shao observou que danos significativos na barriga do dragão da terra exporiam brevemente sua fraqueza. Sua equipe aproveitou o terreno para explorar essa vulnerabilidade. Os materiais necessários para melhorar seus equipamentos estavam prontamente disponíveis. O menino prometeu fabricar mais equipamentos desta vez. Como recompensa, eles receberam 1000 pontos de experiência, 10 pedaços de fêmur do dragão terrestre, 15 pedaços de armadura macia do dragão terrestre e uma pílula do vazio de ATP terrestre. Apesar das recompensas, havia pouco tempo para comemorar, pois uma nova rodada começou, exigindo toda a atenção deles. Vestido com suas roupas, ele parecia invencível, garantindo que a vitória era iminente. Como? Empregando cipós trovejantes para restringir os movimentos do dragão e impedi-lo de usar escudos de pedra. Eles utilizaram minas explosivas para expor o estômago vulnerável e os pontos fracos do dragão. Com facilidade, o menino deslizou sua espada ao longo da barriga do dragão, selando seu destino. Esta rodada rendeu o dobro dos pontos de experiência em comparação com a anterior. A próxima rodada chegou rapidamente, e eles mantiveram sua estratégia, não deixando ao dragão nenhuma oportunidade de retaliar. Rodada após rodada, eles derrotaram o dragão, extinguindo qualquer lampejo de esperança de vitória. As vitórias repetitivas trouxeram alegria ao grupo, pois eles derrotaram o dragão implacavelmente, ganhando muita experiência a cada vez. À medida que seu estoque de granadas diminuía e surgiam desacordos, eles enfrentaram um desafio. Felizmente, os meninos haviam estocado carrinhos de carga e minas explosivas para esse fim, garantindo que pudessem continuar seu ataque contra o dragão. Eles reconheceram a necessidade de repetir suas táticas para maximizar seus ganhos de experiência, apesar do cansaço que isso trazia. O dragão ficou desesperado, cansado de lutar contra esses guerreiros implacáveis, rodada após rodada. Enquanto isso, o Senhor do Inferno instruiu seus lacaios a identificar os melhores jogadores, embora seus motivos permanecessem obscuros. Se o sistema estivesse correto, os dados relativos a esse indivíduo estavam dentro da caverna. O nome de Jiang Shao havia se tornado sinônimo de arrogância. Durante todo o tempo que passaram lá, o garoto subiu para o nível 17, enquanto sua namorada alcançou o nível 14. Além disso, seus outros dois companheiros alcançaram os níveis 14 e 13, respectivamente. Após a intensa batalha, a exaustão tomou conta de todos, deixando-os incapazes de continuar. As meninas se retiraram para descansar, desejando sorte aos meninos e prometendo se reunir novamente à noite, após se recuperarem. Preocupada com o bem-estar do amigo, ela o incentivou a sair do jogo e priorizar o descanso, reconhecendo os danos potenciais que isso poderia causar à saúde dele. Cedendo à sua própria fadiga, ela também saiu do jogo para buscar o descanso tão necessário. Ignorando o conselho deles, nosso lutador decidiu que recuperar as energias através da meditação dentro do jogo era preferível a arriscar sua sanidade fora dele. Fechando os olhos brevemente, ele sentiu alguém se aproximando e percebeu que uma figura estava parada sobre ele, projetando uma sombra que bloqueava a luz do sol. Diante dele estavam duas garotas, uma vestida de preto e a outra de branco, olhando para ele com evidente desdém. Expressando seu cansaço, ele questionou a presença deles, desejando paz e solidão para sua meditação. Reconhecendo suas vestes pretas e brancas, ele as identificou como divindades transitórias. Surpresas com sua perspicácia, as meninas procuraram avaliar sua verdadeira força, subestimando seu potencial latente. A garota vestida de preto produziu uma corrente roxa para testar sua capacidade de contê-lo. Enquanto isso, a garota de branco lançou um raio roxo, com o objetivo de atingi-lo. A força do golpe o deixou cambaleando, incomparável em sua intensidade. Enquanto a garota vestida de preto o prendia com a corrente, deixando-o imóvel, ele sentiu uma sensação avassaladora de impotência. Apesar de suas lutas, as correntes o prenderam completamente, deixando-o à mercê delas. Com um sorriso sarcástico, as meninas pareciam antecipar esse resultado. Sentindo uma dor excruciante, ele se viu sem energia para lutar, totalmente consumido pelo ataque delas. Atacado por ambos os lados, ele enfrentou um ataque implacável, com a garota de branco lançando golpes por trás, enquanto a garota vestida de preto manipulava as correntes.
Em um momento decisivo, ele utilizou o talismã do caixão para escapar da captura, reconhecendo a necessidade de neutralizar uma de suas agressoras para ganhar vantagem. Observando a garota de branco abrir um misterioso portal roxo, ele sentiu um convite, embora relutante em aceitá-lo. A garota empunhava uma arma aparentemente trapaceira, com expansão ilimitada e alcance extenso, apresentando um desafio formidável. Zombeteiramente, a garota vestida de preto o alertou para não sujar as calças, e suas risadas ecoavam seu ceticismo quanto à sua capacidade de vencê-las. Esses portais duplicados o atacavam implacavelmente, impedindo qualquer chance de recuperação. Sob o ataque implacável, sua armadura dourada subterrânea se estilhaçou, deixando-o apenas com o equipamento padrão. Percebendo a futilidade de enfrentar os dois adversários simultaneamente, ele procurou neutralizar um deles, atraindo-o para um buraco. Ativando uma habilidade chamada Sede de Sangue, ele abraçou a emoção da batalha, mesmo quando um raio atravessou seu corpo. Alimentado pela raiva e pela sede de vingança, sua determinação em derrotar as garotas ardia ferozmente. Uma silhueta misteriosa semelhante a um demônio, combinando com a tonalidade de seus raios, se materializou acima dele, exalando uma aura de intimidação. Um brilho roxo emanava dele, envolvendo-o em uma forma poderosa e intimidadora. Até mesmo os arredores assumiram uma tonalidade roxa quando o reflexo de seu poder se espalhou sobre as garotas. Uma das garotas zombou de sua bravata, considerando-a injustificada para um espírito aparentemente fraco. Sentindo uma ameaça se aproximando por trás, ele percebeu tarde demais que era uma lâmina apontada para ele. Compreendendo a gravidade do confronto, ele se preparou para uma batalha que poderia determinar a vida ou a morte. No duelo, bloquear o ataque de um inimigo drenaria gradualmente sua saúde, com o efeito cessando apenas com a morte dele ou do inimigo. Com um poderoso golpe de sua espada, raios amarelos emanaram dela, com o objetivo de perfurar as defesas da garota.